Boa tarde, tudo beleza com vocês? Bem, hoje nós estamos aqui com um vídeo que a proposta é bem simples. Faz tempo que eu não falo sobre o gradiente linear e a questão é a seguinte, um dos últimos vídeos que eu coloquei, eu estava com um problema que ele não abria quando eu tinha outra posição aberta, como por exemplo ações. Eu tenho algumas pessoas que têm testado o gradiente linear e eu tenho trabalhado com essas pessoas no objetivo de atualizar ele, né? Então eu tenho aqui várias versões, né? E hoje eu consegui uma versão estável, que é a versão 3, que ela corrige então esse problema e ela já de quebra ela já faz uma outra melhoria, né? Pro futuro eu pretendo liberar ele porque ele ainda tem um probleminha baseado nas ordens pendentes, no pendurar a ordem lá com a linha. Depois eu mostro para vocês. Então, a gente tem trabalhado bastante aí, né? Eu tenho colocado várias coisas aí no canal. Eu tenho falado pouco sobre o gradiente, justamente porque o gradiente é linear. E eu quero me dedicar mais a essas pessoas que têm trabalhado com ele, né? Eu tive no passado várias pessoas que testaram, né? Algumas apareciam, outras sumiam, mas o objetivo aqui do gradiente linear sempre foi, né, ter um público um pouquinho mais restrito e não abrir demais, justamente porque é um sistema muito complexo, tá bom? Então vamos colocar aqui o gradiente 3, tá? Que é o gradiente 3 que ficou estável. Eu vou colocar aqui ele como 1, né? Tudo 1 aqui, né, no Magic Number, que é a grande alteração que foi realizada. Vou deixar aqui pelo default, né, pelas questões que já estavam em default. E vou colocar aqui no dólar também, né? Mas eu vou alterar aqui para 222, né? Só para dar uma diferença. E vou colocar aqui entre grid a distância de 10, tá bom? Então eu dou um OK. Beleza, agora eu tenho os dois gradientes aqui, um para cada ativo, tá bom? Então como eles têm agora números diferentes, eu posso fazer uma compra aqui e uma venda aqui, e eu vou conseguir fazer aí a verificação, né, do gradiente linear, né, mais ou menos aí num tempo real aí por ativo. Por que por ativo? Porque a partir do momento que eu dou o comprar ali, ele começa a fazer o cálculo, entendeu? Então, nesse sentido aí, ele vai ficar aí com os dois cálculos mais ou menos corretos. Mas assim, ainda eu preciso fazer uma atualização, né? De modo que ele não leve em consideração o valor, o valor do outro gradiente, né? O problema é que aqui, por exemplo, se ele der um negativo, ele vai fechar para o lado que primeiro der o stop ou o lucro, né? Mas em todo caso, né, nós temos aí os dois gradientes que estão funcionando, né? A gente tem aí uma melhoria também, né, no gradiente linear 3 que foi a letra também, né, diminuiu um pouco, não precisa ficar as letras enormes. E nós estamos trabalhando aí para melhorar um pouco essa que já é uma ferramenta aí que as pessoas adoram, né? Muita gente entra em contato comigo só para saber sobre isso. E a gente tem automação aí pela frente, tá? Já estou pensando nas automações. Agora quem está chegando aí nesse que foi um problema muito sério que eu encontrei, né, do gradiente linear, que foi para resolver esse problema aqui, eu tive que reescrever boa parte do código. Inclusive eu tenho uma versão escrita novamente, já um novo gradiente linear, mas esse aqui, ele é ainda o gradiente oficial, porque ele está bem mais estável, né? Então conforme fui trabalhando no outro, eu consegui descobrir o que eu poderia fazer para melhorar esse. Então eu já fui e atualizei ele, né? Então ele vai funcionar aí tranquilamente, lembrando que o botão fechar aqui, né? O botão fechar ele dá um sleep de 5 segundos, ou seja, você não pode ficar apertando muito o botão aqui, né? Ah, não tá funcionando. Acontecia isso, né? O pessoal dizia que ele não funcionava, mas é porque ele dá um sleep de 5 segundos aqui para não ficar dando problema na array, tá? E nos dados que estão ali dentro do gradiente, né? Para dar uma descarregada, de fato, seria mais essa ideia. Então aqui nós temos aqui os dois estão funcionando, né? Olha que legal. E a gente vai inserir aqui um outro gráfico, porque eu também não fiz o teste, mas eu acredito que dá, né? Vamos colocar qualquer um aqui, né? Da Bovespa, à vista. Colocar aqui caramba, o YouTube 4. Colocar o YouTube 4, né? Vamos colocar aqui um template aqui. E a gente vai ver aqui no YouTube, se seria possível, então, olha, faz aqui mais uma, a gente poderia, por exemplo, fazer aqui uma operação ou ter ações, né,
e ele não teria nenhuma influência nesse sentido aí, tá? Então nós temos aí agora o gradiente, né? O grande diferencial dele é que ele leva então em consideração a ID do EA. Então quando eu vou fechar aqui, por exemplo, as ordens, deixa eu até colocar os dois juntos. Quando eu venho fechar aqui as ordens, ele vai fechar só do ativo que eu estou trabalhando, porque ele justamente ele faz aí uma verificação nas ordens ali da janela. Então é uma verificação que ele tá sendo realizado. Não é ainda o ótimo, a gente pode chegar ainda mais longe, né? Olha aqui como ele ainda precisa ser feita uma mudança. Ó. Foi até bom ter colocado o YouTube, porque olha como está oscilando agora o YouTube. Então ele vai pegar esse valor do YouTube ali, né? Então a gente vai precisar ainda fazer mais uma verificação antes de liberar a versão, mas já está bem mais melhorada, né? Eu tenho também aqui o Nadaraya, né? Que eu fiz mais uma atualização nele. A gente vai trabalhando nele de forma que ele fique mais tranquilo, porque eu penso que pode ser um bom indicador para robô, de repente ir para frente. Então por isso que eu já fiz essa verificação ali com ele, tá? O gradiente linear, então, ele acaba sendo aí uma boa ferramenta, só que a gente ainda vai precisar isolar, né? Isolar essa questão do lucro ali, porque é justamente o que faz ele fechar. Mas agora ele tem essa possibilidade, então, né, de ele ficar um pouquinho mais bonitinho, menorzinho assim, né? Agora a gente tem a possibilidade de fazer nossos testes aí em dois ativos ao mesmo tempo, tá bom? Então eu posso fazer aqui, né, com toda aquela customização que a gente já conhece, né? Então eu vou fechar aqui. Eu não sei se a questão da atualização aqui das linhas, ele já atualizou, não tenho certeza. Mas, ó, já atualizou também, né? A questão das linhas também eu consigo já atualizar. Então, são algumas melhorias que estão sendo realizadas, né? Gostaria de agradecer também ao pessoal que chegou, ao pessoal que tem aí contribuído de alguma forma, aí, dando algumas ideias, pessoal que tem deixado o like aí, né? Nós estamos aí agora com mais de 1.000 pessoas, mas a gente precisa ainda de bastante gente aí para a gente chegar a um público um pouco maior. Eu já tenho a ideia faz algum tempo de quem sabe fechar aqui, né? E vão fechar aqui também, né? Então, dá pra deixar eles trabalhando aqui, ó. Lembra de uma coisa, ó. Quando eu fecho, ele dá um tempo aqui, ó. Ele não vai ligar na hora, tá? Então, por isso que é importante, ó. Vou fazer a vendinha aqui, ó. Beleza? Vou fechar aqui, tá? Vamos fazer uma vendinha aqui no dólar, aqui, só pra deixar aqui enquanto a gente conversa, tá bom? Acho que agora já deu tempo. Será que deu tempo? Deu boa, né? Acho que deu boa ali, né? Já deu boa ali, né? Tinha conseguido, acabei fechando de novo sem querer. Mas tem que ter calma, né? A gente vai arrumando e todos os probleminhas, né? Hoje foi o dia que eu consegui mexer nele. Lembrando que assim, ó, o gradiente linear aí, a gente vai mexendo nele e agora vai dar uma diminuída, talvez, aí na nossa frequência, porque a partir de amanhã eu começo a trabalhar no Instituto Federal aqui e e aí vai ser um tempo que a gente vai ter que se dedicar mais às aulas e às outras coisas assim. Mas a gente pretende continuar no nosso canal aqui, sempre trazendo, né, um pouco mais de informação. E obviamente, né, que para frente a gente tem a ideia também, né, do curso de MQL5, mas esse eu já tenho plena convicção que eu preciso fazer numa plataforma fechada, porque infelizmente quando você faz assim um vídeo mais de tutorial, saindo do zero, você ensinando desde os conceitos mais básicos, você tem um problema de que as pessoas não assistem, elas querem resolver alguma dúvida normalmente, né? Então, assim, um curso seria muito mais relacionado a alguém que esteja querendo aprender mesmo lá do zero, e aí compra o cursinho, né? Daí tem as plataformas como Hotmart, Udemy, que eu acho que seria muito mais interessante nesse sentido. De todo modo, a gente está aí trabalhando com algumas playlists. Eu só queria trazer então esse retorno que o nosso gradiente linear ele continua sendo atualizado, embora não apareça, né? Inclusive, se você é um dos clientes, né? Que na verdade eu vou contatar eles, né? Mas as pessoas que têm utilizado em conta real mesmo, né? O gradiente adquiriram mesmo. Eu vou repassar para vocês essas atualizações conforme a gente já conversou. Outra coisa
que eu vou deixar bem claro que daqui uns dias eu vou liberar alguma versão do gradiente linear para vocês testarem, porque eu tenho recebido vários pedidos, né? O pessoal tem pedido aí para ver como é que funciona, né? É óbvio que o gradiente linear ele não vai melhorar a tua performance se você não cuidar, né? Vai depender muito de você. Tem mais uma coisa no gradiente linear que eu deixei de mostrar e que eu preciso mostrar ainda, que ele está na pasta gradientes. Esse é o 3, né? Então eu posso vir aqui, ó, com o botão direito e eu vou fazer no teste. Vamos abrir aqui. Pode ser isso aqui mesmo, vamos ver se ele vai abrir. Vamos ver se vai dar certo, porque eu tô gravando, né? Deu boa aqui. Esse aqui tem a possibilidade de você fazer, né? Então o teste ali no testador de estratégia, né? Ele habilita os botões, então, né? Se, por exemplo, eu quero fazer uma compra, então ele faz aqui ele vai fazer então esse tipo de operação e aí você consegue mais ou menos entender como é que funciona. Então a ideia desses últimos gradientes já é ter aí uma possibilidade de treinar, de fazer aí o teste aí com o mercado fechado ou então sem a necessidade de estar com o mercado aberto para poder testar alguma coisa, né? Então ele vai fazendo, vai colocando, vai tirando as ordens e aí e aí ele fica com os botões ativos. Por exemplo, se eu quiser fechar aqui e abrir outra agora vendido, né? Poderia muito bem fazer. Como aqui a gente está trabalhando com dados não ao vivo, né? Então ele vai bem mais rápido, né? A gente está inclusive aqui em M15, imagine, né? Uma vela de M15 aí nessa velocidade, né? Então essas novas versões elas têm essa característica. Eu posso inclusive acelerar, né? Esse foi inclusive uns testes de estresse que a gente faz, né? Pra ver se ele, ó, ele já deu um probleminha ali, ó, comprando. E agora ele já chegou ali no ganho, né? Chegou no horário, né? No horário ele já não faz mais ele não faz mais a nova operação, né? Mas não era isso o principal então é que ele está funcionando aqui. Então nós temos ele funcionando totalmente funcional, né? Nesse momento a gente estaria, né, já com uma posição aí, é um exemplo, né? Uma posição vendida no dólar, só coloquei ali, e uma comprada aí no índice, né? Então o resultado dele estaria aqui embaixo, né? E tem mais uma coisa, né, que eu não falei também, ó. Se eu vim aqui cancelar o stop loss, né, se eu tiver com aquela opção de stop loss ativa, o que é que você fica olhando aqui, ó? Se eu vim aqui, ó, no stop loss do índice e fechar ele, não, não é esse, do índice e fechar ele, ele vai recolocar o stop loss. Se eu mexer o stop loss, ele repõe o stop loss. Tá, então essa é uma característica aí também que é bem importante do, dentro do gradiente, que é ter sim um stop, né, para que a gente consiga trabalhar com ele. Então ele tem essa verificação aí que ela é feita bem rápida, bem rapidinha, né, mas de forma que não fique onerando tanto o sistema, tá bom? Então nós temos aí o gradiente é esse que nós temos, né, pessoal? Então se vocês acharam legal, né, eu fico muito agradecido, né, a gente tem trabalhado bastante sobre esse gradiente aí, né, e é isso, né? Espero que logo logo a gente consiga ter uma versão estável para liberar aí para o público geral. Lembrando então que a partir de amanhã, né, como começa a trabalhar, diminui um pouco a questão dos nossos vídeos, mas, mas é isso, tá bom? Então vocês não esqueçam de se inscrever, nós estamos aí com umas playlists, estamos trabalhando aí com sockets. Para quem não entendeu direito o que eram os sockets lá, a ideia principal tá lá no comentário, dá uma lida lá, mas é justamente que você pode utilizar para outras linguagens. Você pode, por exemplo, exportar em socket do MQL5 e utilizar JavaScript, se você tem familiaridade. Utilizar C. Né? Eu acredito que se você programa em C, seria melhor já trabalhar direto com MQL5 ou em Python mesmo, né? Que já tem até uma biblioteca, tá bom, pessoal? Então essa é a ideia. Vou fechar aqui então. E é isso, ó. Veja como a gente conseguiu então já fazer nosso gradiente, né, funcional, né? E agora só temos aí que dar umas melhoradas nele para liberar aí para o pessoal que já tem utilizado. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.